Qual banco tem os melhores indicadores no momento? Qual deles mais cresce e qual pagou mais dividendos nos últimos anos? Nesse vídeo, além de explicar como funciona o setor bancário, vou fazer um comparativo dos indicadores dos grandes bancos da bolsa. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda. Eu sou o Marcílio, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Os bancos começaram a atuação no país em 1808, com a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil. Foi neste ano que foi fundado o primeiro banco do país, o Banco do Brasil. Bancos são empresas que fazem intermediação financeira entre pessoas que têm dinheiro sobrando e pessoas que precisam de dinheiro. O banco pega emprestado dos poupadores e empresta aos tomadores de crédito, com uma taxa bem maior. Então quem empresta dinheiro através dos produtos bancários, como CDB, recebe uma taxa pelo tempo do empréstimo. Quem pega emprestado paga uma taxa pelo tempo do empréstimo, porém, uma taxa muito maior. Em junho de 2020, enquanto a taxa DI, uma das principais formas de remuneração das pessoas que emprestam dinheiro para o banco, estava por volta de 2,2 ao ano, os bancos cobraram, em média, 30% pelo consignado, 80% pelo crédito pessoal, 110% pelo cheque especial e 300% ao ano pelo cartão de crédito rotativo. Essa diferença que os bancos pagam e os que eles recebem é chamado de spread bancário. O Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo. Claro que a taxa cobrada pelos bancos leva em consideração a possível inadimplência, já que no Brasil ela é alta comparada aos outros países. Em 2019, 40% da população adulta brasileira estava inadimplente. Isso são 63 milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo que tem o segundo maior spread bancário do mundo, atrás apenas de Madagascar, o Brasil está entre os piores países em termos de recuperação judicial de crédito. Segundo dados do Banco Mundial, por aqui são apenas 13 centavos recuperados a cada R$1 emprestado. A média mundial está em 34 centavos por real. Então, resumidamente, os bancos têm como atividade principal captar dívida e fornecer crédito. Mas, além da intermediação financeira, bancos ganham dinheiro com serviços bancários, como taxa de conta corrente, corretagem, seguros, entre outros. O lucro total dos 4 maiores bancos brasileiros somaram em 2019 81 bilhões de reais, e os acionistas do banco recebem parte considerável desse lucro em suas contas. Um indicador importante do setor é o Índice de Basileia, que mede a saúde financeira de uma instituição. O Índice de Basileia é a proporção entre o dinheiro da própria empresa e o dinheiro que ela deve para outras pessoas ou outras empresas. Para ser considerado saudável, um banco precisa ter um índice de Basileia de pelo menos 11%. Além disso, é uma situação mais arriscada, mas também não é saudável ter um Basileia muito alto, pois é um indicativo que poderia usar melhor os recursos disponíveis. O índice de Basileia pouco acima dos 11% mostra que é um bom gerenciamento de recursos sem usar dinheiro de terceiros acima do limite e sem dinheiro em excesso em caixa. Na prática, o índice de Basileia é uma ótima maneira de saber o risco que você está correndo ao investir em um banco. Vamos agora à tela do computador. O primeiro banco da comparação é o Banco do Brasil, instituição bicentenária que é de capital misto. 50% das suas ações é do governo federal. O segundo banco é o Bradesco, o segundo maior banco privado do país e que tem participação em outras empresas conhecidas na bolsa, como Fleury, Odontoprev e Cielo. O próximo é o Itaú, é o maior banco privado do país. Também tem participação em outras empresas como a Porto Seguro. Por último, o Santander Brasil. O banco faz parte do Grupo Espanhol, é o terceiro maior banco privado do país e o único banco internacional com grande presença no país. A classificação análise de ações é o nosso checklist fundamentalista que está disponível em nosso site analisedeações.com. O checklist é baseado em governança, crescimento, endividamento e dividendos. Se você ainda não conhece, passa lá no site. Antes de ir aos números, é importante dizer que a comparação de indicadores é apenas uma parte da análise. Uma empresa com muitas medalhas não quer dizer que seja boa, apenas quer dizer que nesse comparativo de indicadores ela se saiu melhor. Então, olhando o PL, o Banco do Brasil tem 6,1, Bradesco 10,2, Itaú 12,4, Santander 8,3. Olhando o preço sobre valor patrimonial, o Banco do Brasil tem 0,9, Bradesco 1,3, Itaú 1,8, Santander 1,1. No índice Basileia, são 19% para Banco do Brasil, 15% para Bradesco, 14% para Itaú e 14% também para Santander. O ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, são 14,5% para Banco do Brasil, Bradesco 13%, Itaú 14,5%,
Santander 12,7. Então, olhando aqui o ROI, primeiro fica com o Banco do Brasil, segundo com o Itaú e Bradesco fica com a terceira medalha. Olhando a margem líquida, são 11,3 para Banco do Brasil, 21,5 para Bradesco, 9,8 para Itaú e 17,9 para Santander. Então o Bradesco leva a primeira medalha, a segunda fica com o Santander e a terceira com o Banco do Brasil. Olhando o crescimento da receita nos últimos 5 anos, Banco do Brasil tem -2, 4,5 para Bradesco, 8,4 para Itaú, 4,3 para Santander. Então o primeiro lugar fica com o Itaú, segundo com o Bradesco e terceiro com o Santander. Olhando o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, Banco do Brasil tem 7,2, 6,6 para Bradesco, 4,5 para Itaú, 23,9 para Santander. Então Santander ganha a medalha de ouro, a de prata fica com o Bradesco e terceiro com o Banco do Brasil. Olhando o DY, que são os pagamentos de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação, 5,4 para Banco do Brasil, 8,5 para Bradesco, 8,4 para Itaú e 9,5 para Santander. Então Santander ganha a medalha de ouro, a segunda medalha fica para Bradesco e terceiro para o Itaú. Então, considerando a classificação por medalhas de ouro, Santander teve 2, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil tiveram 1. Se você for olhar por número de medalhas, Bradesco sai na frente com 5, 4 com Santander e Itaú e Banco do Brasil tiveram 3. Lembrando mais uma vez que empresa com muitas medalhas não quer dizer que seja boa. Os indicadores servem para indicar e não determinar. Estude as empresas por completo antes de investir. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa sua curtida e comenta qual setor deve ser o próximo vídeo de comparação. Até mais, tchau!